Olá, como vai você? Tudo bem? Meu nome é Fábio Felipe. Seja bem-vindo a este canal. Hoje estudaremos mais um tema profético da Bíblia Sagrada no curso Os Livros de Daniel e Apocalipse sem Mistérios. Se você nunca estudou estes livros porque imagina serem de difícil compreensão, não se preocupe, pois os temas serão abordados de maneira didática, tornando simples aquilo que parece ser complicado à primeira vista. Saiba que você pode ajudar este trabalho a crescer, se inscrevendo no canal, curtindo este vídeo e o compartilhando em suas redes sociais. O tema de hoje tem como título A Terceira Mensagem Angélica e a Lei de Deus. Neste tema será analisada a importância da obediência à lei de Deus na atualidade. Antes de iniciar este estudo, apenas duas recomendações. Se esta é a primeira lição que você está vendo, assista às lições anteriores desta série neste canal. Assim você conhecerá os outros assuntos que já foram tratados. E para esta lição, leia o capítulo 14 do livro do Apocalipse. Assim você estará informado do que será analisado neste vídeo. Saiam dela, povo meu. Na lição passada, estudamos a segunda mensagem angélica, trazendo para a nossa realidade que a grande Babilônia que caiu do Apocalipse simboliza as igrejas denominacionais que insistem em ensinar os mesmos erros da igreja-mãe, e que aqueles que ouvem essa mensagem são chamados a saírem delas. É certo que há muitas pessoas fiéis em todas essas denominações que nem imaginam que suas igrejas estão a ensinar tradições que são contrárias à palavra de Deus. Mas uma vez que venham a ter o conhecimento da verdade, é para elas o apelo no Apocalipse. Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados. Certa vez, Jesus afirmou o seguinte aos judeus a respeito dos seus ensinos. Veja. O meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Logo, os ensinos das Escrituras devem ser provados. Jesus ainda afirmou: Muitos, naquele dia, vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, não podemos brincar com estes assuntos. Você não acha? A terceira mensagem angélica. A terceira mensagem angélica faz menção a um evento profético do Apocalipse e anuncia o castigo divino aos desobedientes. Veja como ela foi descrita. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado, sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do nome da besta não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Numa leitura atenta, logo se percebe que a terceira mensagem angélica trata de três assuntos distintos. O primeiro é uma advertência contra a adoração da besta e a sua imagem do Apocalipse 13. O segundo, a condenação divina sobre aqueles que recebem a sua marca. E por último, uma descrição do que distingue os santos daqueles que adoram a besta e a sua imagem e recebem a sua marca. Para facilitar a compreensão destes assuntos, hoje iremos tratar unicamente o que distingue os santos daqueles que adoram a besta e a sua imagem. Veja novamente como os santos foram descritos. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Afinal, quem são os santos aqui mencionados? Numa resposta simples, dentro da terceira mensagem angélica, são aquelas pessoas que no tempo do fim guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, certo? Mas em nossos dias, o que isso significa? Todas as igrejas cristãs já não ensinam isso? Estes serão os assuntos que veremos a seguir. Os que guardam os mandamentos de Deus. Primeiramente, precisamos saber quais são os mandamentos de Deus a serem observados.
Na Bíblia, a obediência ou não aos mandamentos de Deus é referida e ilustrada em todas as suas histórias e ensinos. No livro de Êxodo, temos a informação que eles foram escritos em 2 tábuas de pedra pelo próprio Deus. Veja a seguir como eles foram descritos. Então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado, para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E, ao 7º dia, descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate. Não cometa adultério. Não furte. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Estes mandamentos são também conhecidos como a Lei de Deus ou simplesmente os 10 Mandamentos. Apesar deste tema já ter sido ensinado e elucidado em todos os tempos nas mais diversas formas, o cerne deste assunto é entender se todos eles continuam válidos atualmente. A seguir, irei destacar alguns versos que tratam sobre o caráter de Deus e como ele considera a sua lei. Veja o primeiro. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. A Bíblia afirma que Deus não muda. No Salmo visto, Deus afirma que não modificará o que os seus lábios proferiram. O verso 1 do capítulo 20 do livro de Êxodo diz que Deus falou todas essas palavras. Se Deus não muda e sua palavra também, logo é certo que o que ele ordenou continua válido em todas as épocas. Vamos a outro texto. De tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Note que este verso afirma que temer a Deus e guardar os seus mandamentos é o dever de cada pessoa. Portanto, o crente que obedece à palavra de Deus também deve obediência aos mandamentos da lei de Deus. Veja agora outro texto que confirma este conceito. Se vocês, de fato, observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque, aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Veja que nestes versos, a lei de Deus foi chamada de lei do reino e lei da liberdade. Observe que aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. E no verso 11 se destaca como exemplo parte dos mandamentos que Deus ordenou. Sendo assim, não tem como ser fiel em parte ou escolher o que irá obedecer, pois quem tropeça em um só ponto se torna culpado de todos. Portanto, são válidos todos os mandamentos de Deus. Os que guardam a fé em Jesus.
Falar sobre a fé em Jesus não se resume somente em crer nele como seu salvador pessoal. Implica em obedecer aos seus ensinos e reconhecer que ele é a manifestação em carne do Deus vivo na terra. Veja o que Jesus ensinou. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Uma pergunta: quais mandamentos Jesus ordenou aos seus discípulos que fossem guardados? Resposta: é óbvio que são os mandamentos da lei de Deus. Não faz sentido algum ter fé em Jesus como verbo de Deus e acreditar que ele não ensinava a obediência aos mandamentos do seu Pai. A propósito, veja como ele considerava a obediência à lei de Deus. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Portanto, uma fé salvadora em Jesus leva a pessoa a crer e obedecer, mesmo na atualidade, a tudo o que ele ensinou, sem desconsiderar nada que o próprio Cristo tomou como referência para revelar a sua messianidade, a lei e os profetas. Em contraposição a essas duas características, guardar os mandamentos de Deus e ter a fé em Jesus, estão aqueles que adoram a besta e a sua imagem e recebem a sua marca. Mas esse será o assunto da próxima lição. Conclusão. E então, você entendeu como Deus considera a obediência à sua lei em nossos dias? Entendeu que os santos do Apocalipse são pessoas como você e eu que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus de acordo com o que ele estabeleceu em sua palavra? E você, está disposto a obedecer a todos os mandamentos de Deus e ter uma fé em Jesus que se sujeita a tudo que o nosso mestre ensinou? Que Deus o abençoe em sua decisão. Finalmente, observe que estudamos uma parte da terceira mensagem angélica, trazendo para a nossa realidade que os santos do Apocalipse são pessoas como você e eu, que guardam em nossos dias todos os mandamentos de Deus e sustentam uma fé obediente em Jesus. Se você tiver alguma dúvida sobre esses assuntos, escreva nos comentários. Será um prazer ajudá-lo na compreensão destes temas que valem a vida eterna. E na próxima lição será estudado o restante da terceira mensagem angélica do capítulo 14 do Apocalipse. Por hoje, ficamos por aqui. Se gostou do assunto, compartilhe com seus amigos. É importante que eles também conheçam o que você acabou de saber. E não se esqueça, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Que Deus o abençoe e até a próxima.